Boa tarde, Karen. Aquele rapaz ali. É Vitor. Vitor, boa tarde, Vitor. Tem que decorar o nome do rapaz, que é o homem que faz acontecer ali, isso, né? Fica caladinho ali. É que bota você no vídeo ali no YouTube lá. Fredinho que tá aqui hoje participando, prestigiando. Isso, um abraço pra Fred Pereira também. Agradeço Fredinho aí por ter vindo ajudar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes do Sertão Notícia. É como você disse, é a convocação mesmo. Eu não falo rápido não. Só se eu não tiver em Serra, como foi semana passada. Uhum. E você e Orlando me convocaram e eu estava viajando, estava em Brasília e aí realmente não podia vir, mas estou aqui e vamos em frente. Cristiano, eu queria que você pudesse falar um pouco, a população tem reclamado e muito, né, da situação de pontos aqui de Serra Talhada, de estouramento de asfalto, ruas esburacadas, muita gente criticando. Agora há pouco tinha uma pessoa até reclamando, dizendo que Serra Talhada era a cidade dos buracos. E o que é que você tem para dizer para a população em relação à resolução desses problemas, né? O que é que está faltando para que a gente tenha já uma cidade com menos buracos, vamos dizer assim? Graças a Deus a cidade cresceu demais, né, Tony? E aí a manutenção requer muito mais esforço agora da prefeitura. Nos últimos 8 anos, o que a gente foi feito de pavimentação de novas ruas, porque quando a rua não é pavimentada, aí as pessoas reclamam, mas sabem que aquela situação não tem jeito, né? Passar uma máquina, esperar uma chuva, estragar de novo, mas quando a rua é pavimentada e aí aparece algum buraco, a pessoa está correta de solicitar, de reclamar. Eu tenho feito uma análise da seguinte forma: mesmo a gente tendo feito, por exemplo, mais de 100 novas vias, agora nos últimos 2 anos do governo Massa, que está se encerrando agora a primeira metade, os buracos, né, a manutenção da cidade, tanto na parte de asfalto, que é com a Secretaria de Obras, como com a parte em pavimento paralelo, em calçamento, que é com o serviço público, as pessoas talvez tenham reclamado e o brilho dessas quase mais de 100 ruas não tenha sido suficiente para contrapor. E o que a gente tem é o seguinte: eu estava com mais de um mês com problema com o fornecimento de asfalto. A usina da empresa deu um problema no gerador, deu um problema no cilindro lá, e agora, essa semana passada, sexta-feira, retomou as atividades. Hoje nós recebemos material asfalto, estamos aí na cidade, estamos na BB, vamos fazer todo o centro da cidade, fazer a Custódio Conrado ali. Por isso que eu vi aqui a rua, a lateral da Cultura aqui, que tem um buraco aqui que foi feito, já tem, sei lá, uns 30 dias que foi feito para interligação do esgoto, procurar aí, a gente não conseguiu. Então realmente era falta de material para fazer o trabalho. Hoje já existiu um contrato de manutenção asfáltica de uma empresa contratada para fazer manutenção lá no Vila Bela, mas foi feito um contrato pequeno. Agora no final do ano o contrato foi rodado, acho que sexta-feira ou quinta ou sexta-feira. É um contrato maior que uma empresa, né, vai começar a nos ajudar. A equipe da prefeitura faz uma parte da manutenção e a empresa vai entrar em lugares que estejam precisando de uma maior velocidade, porque aí eles vão rodar material para eles mesmos e ter a equipe deles, toda a estrutura de retro, de caçamba, né, da própria empresa. E eu acredito que agora no ano de 2023 em diante, essa questão, o déficit na operação de manutenção de pavimento, tanto em asfalto como em calçamento, a gente consiga avançar bastante. É uma dor de cabeça hoje para a gestão, esse dilema aí de buraco que abre, a população reclama e vocês já acabam ficando de mãos atadas. É um dilema enorme, é um desgaste muito grande, porque assim, quem me conhece, que faz parte da equipe, que me conhece há mais tempo, sabe da minha angústia de ver com que as coisas realmente funcionem, com que a gente inicie, as coisas tenham começo, meio e fim, a gente consiga entregar de fato o que a gente começa à população. E quando há qualquer contratempo dessa forma, que a usina quebra, uma caçamba que saiu, uma retro que não está disponível para dar apoio na manutenção, eu fico extremamente chateado. Mas é isso, essas coisas só acontecem quando a gente está procurando realizar, né? Quando a gente está tentando executar. Quando a gente está sentado, deitado numa rede, balançando, olhando o tempo, de boca aberta, esperando as coisas acontecerem, o cair do céu, esses problemas não existem, porque a gente não está realizando. Mas o entusiasmo e a vontade de fazer com que as coisas cheguem de fato ao fim
é enorme. A gente roda muito. Graças a Deus a gente tem muito problema hoje, porque a população reclama. Por exemplo, eu venho lá da rua José Miguel de Souza, que foi aquela que teve a faixa lá, sem calçamento, sem roda. Eu vi lá que o negócio tá andando, né? Pois é, e teve um contratempo lá e o pessoal fica chateado, e eu até entendo. Quando a gente fez o primeiro quarteirão, na verdade eram 5 quarteirões. A gente fez 2 em asfalto, saindo lá de dentro da ABB, até chegar, e faltavam 3 quarteirões para chegar na praça, na academia das cidades. E o primeiro quarteirão a gente fez, executou tranquilamente. No segundo, quando nós fomos executar, o pessoal disse: olha, aqui tem esgoto, mas é em cano de PVC, são 60 metros, entendeu? E aí a gente foi executar esse esgoto, ou seja, parou a pavimentação para executar 60 metros de esgoto. Aí sexta-feira o esgoto ficou pronto, depois de uma série de problemas que a gente teve para executar esse esgoto. E aí ficou faltando meia carrada de areia para a gente forrar e agora recompor o aterro. Ou seja, eu cheguei lá e dentro de um telefonema eu resolvi essa questão toda. Então, às vezes, as pessoas que também estão tomando de conta dos contratos, que eu sou o secretário, mas tem uma equipe enorme. Eu imagino que eu não conseguiria de forma nenhuma tomar de conta de tudo que que está sendo executado. Eu sou apenas, o que eu digo, é um animador, um facilitador, né? A pessoa que está ali ao lado dos que realmente estão tocando o piano, para poder orientar, falar com outro secretário, com outra entidade, né, com a prefeita, para que as coisas consigam rodar da melhor forma possível, que nunca depende só da Secretaria de Obra. O governo é toda uma máquina, né, toda uma engrenagem. Mas aí a gente conseguiu resolver. E aí uma senhora foi e disse lá: mas aqui tá desde sexta-feira, tá pronto e não colocaram areia. Isso é um descaso com a população. Eu digo: mas a senhora tá lembrada que aqui era cano de PVC, então a gente trocou por manilha de concreto para que os problemas com o esgoto diminuam. Pelo que eu percebi, Cristiano, vocês estão calçando muitas ruas e estão se deparando. Por exemplo, a rua que eu moro, eu vou citar logo um exemplo que vocês começaram o calçamento, aí passou um pouco da casa que eu moro, e teve que parar o calçamento porque tinha que abrir para ajeitar uma tubulação. Exatamente, que estava toda irregular. Cano de PVC também. Cano de PVC. E aí a prefeitura foi lá, serviços públicos, abriu, fez o cano, colocou lá a tubulação de uma manilha mesmo. Exatamente. E aí retomou, agora ligou a rua, né? Aí você veja, a Secretaria de Serviço Público, que faz a implantação das tubulações de esgoto, já tem a demanda natural da cidade. Quando a gente começa a intervir nas ruas, e aí com a quantidade de ruas que a gente está fazendo ao mesmo tempo, agora a gente deu uma esfriada porque o problema está sendo pedra. Mas no início nós tínhamos 6 equipes de execução de calçamento na cidade, né? Essas equipes todo dia batiam 4.000, 5.000 pedras por dia. Os camaradas estão trabalhando até dia de domingo, viu? Exatamente. A empresa, viu? Aí você veja, a Secretaria de Serviço Público tem toda a demanda da cidade e ainda tem que nos socorrer em determinados pontos para a gente, né? Então, assim, não é fácil tocar essa máquina desse tamanho e com essa quantidade de investimento que está sendo feito. Quando a gente está fazendo uma ruazinha ali, perdida num canto, e a população toda esperando que seja feito vários calçamentos, fica fácil da gente coordenar esse tipo de coisa e a capacidade de execução fica bem tranquila. Mas quando a gente intervém do jeito que a gente está fazendo, com a quantidade de rua que está sendo calçada, a máquina fica realmente precisa estar muito bem disponível para que as coisas rodem com a velocidade que as pessoas querem. Ou seja, a senhora me reclamou que o esgoto terminou sexta-feira, hoje é quarta, meio-dia, ela já queria que já estivesse tudo executado e retomado. Eu entendo a ansiedade dela, ela está com terra e com um entulho na frente da casa dela, eu entendo perfeitamente, ela está corretíssima. Mas é preciso também ter um pouco de paciência, entender que a máquina não pode funcionar apenas para aquela rua, então tem todo o restante da cidade para tomar de conta. Mas eu estou muito satisfeito desses problemas, Tony, exatamente por conta disso, porque nós estamos intervindo e no final das contas nós vamos melhorar a vida das pessoas. Então os problemas são bem-vindos. Ô Cristiano, voltando para essa questão da questão de resolver os problemas, né, dos buracos, né, fazer uma operação tapa-buracos, você disse que já tem equipes já nós estamos trabalhando hoje. Então aonde agora? Quais são os locais? A gente está ali perto da escola literária, que a gente tinha iniciado a conservação, a manutenção de uma rua lá, alguma coisa conserva o nome da rua, e não tinha terminado. Então nós estamos lá concluindo, tem uma equipe lá e outra equipe vai vir para começar a cidade, Rua 15, Afonso Magalhães, Rua dos Correios, essa lateral sul aqui,
na lateral da rádio, fazer aqui a entrada do IPSEP, a Manuel Pereira Lins ali, supermercado Melo, que aquele asfalto é bem antigo, está todo estragado, então... Exatamente, ali tem uma situação... Agora ali tem uma situação difícil que as pessoas também precisam entender. Ali passa uma tubulação de esgoto, que no tempo que está seco você não nota nenhum defeito, a não ser as irregularidades dos consertos que já foram feitos, você tem essa irregularidade. Começou a chover, aparece em buraco lá. Estoura, ou seja, na verdade o seguinte, a tubulação de esgoto que passa ali está recebendo água de chuva de alguém ali, ou de várias pessoas, então não suporta. Deve ser de várias pessoas. E não suporta. Outro ponto que a gente está intervindo agora de manhã também é no final da Joaquim Alves Magalhães, que muitas pessoas criticaram, inclusive o vereador foi nas redes sociais essa semana passada dizer que estava lá abandonado e tal. E aí essa Joaquim é aquela... A Joaquim é aquela... perto da José Dantas, é? Que chega na José Dantas, que estourou ali. Ela tem um pedaço só dela, né? Exatamente, no finalzinho dela estourou. Ali foi o seguinte, ali também tem uma tubulação de 60 milímetros, 60 centímetros, na verdade, 600 milímetros, que corre esgoto. Ela só estourou lá na época da chuva. Nós abrimos lá, trocamos todas as tubulações e fechamos. Quando deu outra chuva, estourou de novo. Ou seja, quando está com esgoto normal, não tem problema nenhum. Foi feito lá, passou um bocado de dias sem ter problema. Deu uma chuva, a tubulação talvez obstruída ou com um volume além do esgoto, que é de água de chuva, não suportou, estourou, fofou todo de novo. Hoje lá nós fizemos o seguinte, reabrimos, trocamos toda a tubulação, fizemos lá nessa rua, na obra de pavimentação do asfalto, foram criadas 2 tubulações única e exclusivamente para drenagem. Elas só funcionam na época da chuva, elas são só para isso. Aquelas bocas de lobo que vocês colocam, exatamente, né? Então na época da chuva ela alivia a quantidade de água que vai por cima da rua, né? Nós criamos um espaço para a água se acumular que não seja em cima da rua, uma parte dentro dos tubos, e aí nós fizemos um alívio da tubulação de esgoto para essas caixas de drenagem, que na época da chuva, que a gente sabe que essa tubulação de esgoto continuará recebendo água da chuva, ela vai sangrar para a tubulação de drenagem e aí aliviar. Daquela parte para frente, a tubulação existente passa a ser, era de 60 centímetros, passa a ser de 1 metro, de 60 centímetros com mais 1,20 m. Ou seja, nós temos hoje lá 1,80 m de tubulação para servir esgoto e drenagem na época da chuva. Então a gente acredita que nós não teremos mais problema naquela parte ali da rua. Me diga uma coisa, refeito lá agora. Já que você está falando dessa rua aí, né, indo mais para frente um pouquinho, pegando a rua da delegacia, vocês estão com um problema lá que acho que é em relação até ainda aquele problema que você falou na outra entrevista, que a tubulação é para passar num terreno particular. Exatamente. E o camarada não aceita. E a tubulação está lá ainda. Na né? verdade, o município foi induzido ao erro ali, da seguinte forma: o cara comprou um terreno, que dentro desse terreno já passava a tubulação de esgoto a vida toda, que em determinado momento também recebe água de chuva. E por isso que alagava sempre ali, né? Exatamente. E aí aterraram isso ali, fizeram todo o trâmite de transmissão de bem do terreno entre pessoas e construíram uma casa em cima do terreno já aterrado com a tubulação embaixo. Meu Deus. Se a tubulação estivesse funcionando lá, talvez a gente nunca tivesse descoberto que existia uma tubulação dentro do terreno debaixo da casa. Mas infelizmente para o morador da casa, a tubulação não suportou e fofou todo o piso da casa. A casa está interditada desde aquela chuva lá que foi dada. O rapaz está morando, o município dando auxílio nessa parte de moradia. Nós fizemos o projeto para desviar a tubulação de esgoto que passa por debaixo da casa dele. No entanto, um dos donos do terreno, que já tem esgoto, já tem essa tubulação passando, disse que não permitiria mais fazer a intervenção. E aí nós já solicitamos ao banco, ao cartório, e a prefeitura, o setor de imobiliário, que fosse cancelado toda a documentação referente àquela casa, porque o município foi induzido ao erro. Permitiu que se construísse em cima da tubulação que estava escondida dentro do aterro.
Então, e o que nós descobrimos é um pouco pior. O dono, a pessoa que vendeu a casa, disse que não tinha conhecimento de que a tubulação passava lá. Só que nós descobrimos que as 2 casas que foram construídas têm tubulação de esgoto da casa interligada nessa tubulação. Então sabia, né? Então, ou seja, a pessoa nos induziu o erro lá atrás e continua querendo nos induzir ao erro. Então, tá nesse impasse. Infelizmente, o dono, a pessoa que tinha a casa, está morando numa casa alugada, a custos do município. Perdeu a casa, né? Se ele comprou mas mesmo. ele vai ter que acionar na justiça o vendedor da casa para ser indenizado, e a tubulação está lá funcionando. Agora a casa dele está em risco, né? Então ele não pode usar. É uma situação séria. Cristiano, eu queria aproveitar também sua vinda aqui no nosso programa. A gente tomou conhecimento de que alguns municípios foram contemplados com emendas do governo do estado para pavimentação, ou seja, passar aquela camada de asfalto onde já existe o calçamento, né? O paralelo, né? E Serra Talhada, acho que da última vez que ganhou um paralelo desse foi a Avenida Afonso Magalhães, né? Que tá uma joia andar naquela avenida, né? Toda asfaltada. E aí, segundo informações que nós apuramos, tem um projeto desse para Serra Talhada. Claro, é dentro da sua área, a Secretaria de Obras é quem roda esses projetos, e eu queria que você pudesse ou nos afirmar ou nos trazer alguma informação sobre isso. Tem realmente algum recurso desse que o estado ainda vai rodar aqui nesses últimos dias aí da gestão Paulo Câmara? Tem recurso garantido para isso, para algumas ruas de Serra Talhada? Vê bem, Tony, Afonso Magalhães foi um presente que o deputado Fernando Monteiro nos deu. Quando nós começamos a fazer o levantamento para asfaltar Afonso Magalhães, nós fizemos levantamento de projeto de outras tantas ruas. E quando virou o governo, saiu o ex-prefeito Luciano Duque e a prefeita Márcia, chegou, nós tínhamos um banco de projeto de uma parte, né? De 2,5 milhões mais ou menos já pronto, e a prefeita Márcia conseguiu 9 milhões de reais com o governo do estado. Esses 9 milhões de reais foram divididos em duas partes. Inclusive a prefeita Márcia pediu que não fosse dividido, mas o governo do estado achou por bem fazer essa divisão, que da seguinte forma: uma parte desse dinheiro vai vir como execução direta do estado dentro da cidade de Pernambuco, dentro da cidade de Serra Talhada, perdão. Então o próprio estado ele vai executar a obra, né? Nós elaboramos o projeto, montamos plano de trabalho, aprovamos lá na secretaria, na SEDU, né? Não é mais CEPLAG não, né? A CEPLAG também existe, mas o que tocou esses projetos, esse plano de trabalho foi a SEDU. Então nós aprovamos lá, o próprio estado de Pernambuco licitou, contratou a empresa e vai dar ordem de serviço. Segundo meu amigo Fred Pereira, teve ontem com o governador do estado na van, voltando da inauguração do hospital. Parabéns ao governo do estado por ter entregue mais esse equipamento para Serra Talhada. É uma felicidade, a população agradece demais, né? Gera ainda mais um fluxo em Serra Talhada, isso é importante para a cidade continuar crescendo. E aquela obra lá exatamente, a intervenção do acesso lá, que é muito importante, vai beneficiar empresas como a HGV Caminhões, que inclusive no passado nos pediu a intervenção. Eu disse a ele, que isso é uma intervenção com muito recurso, que depende de aprovação no DENIT. Então infelizmente o município não vai federal poder, também, né? Não vai poder lhe atender. Vai ser implantada a primeira passarela, né, de Serra Talhada lá. Então o que eu vinha dizendo Fredinho teve na van com o governador e ele afirmou, a prefeita Márcia já tinha me dito isso também, mas o governador afirmou a Fred e a Márcia Oliveira, que estava representando a prefeita, que esse ano ainda dará a ordem de serviço dessa parte que é de execução direta do governo do estado. No projeto já tem as ruas contempladas? Já tem. Quando ele der o serviço, nós vamos divulgar para não gerar ansiedade nas pessoas. Eu já estou ansioso, rapaz. E aí a outra parte ficou a cargo de um convênio, né? A outra metade desse recurso ficou a cargo de um convênio que também já foi licitado, está com um contratozinho assinado, e foi dividido da seguinte forma: a transferência de recursos do governo do estado para o município em 4 parcelas. Vai dar 1 milhão e tanto cada parcela dessa. Então, na hora que chegar a primeira parcela, nós vamos montar a estratégia de fazer a interligação da parte do município
com a parte do governo do estado, montar esse quebra-cabeça. E aí a gente ia executando o estado conforme... faz um canto e vocês... Vai lá e conecta, exatamente, e montando esse quebra-cabeça. A gente espera que a transferência de recursos do governo do estado tenha um cronograma rápido, como é a execução de recapeamento asfáltico. Uma obra de 9 milhões de reais para recapeamento asfáltico são 45 dias corridos de execução. O dinheiro estando todo na conta, a empresa quer fazer o mais rápido possível. Agora, eu não acredito que ela consiga executar, 5 milhões de reais, 4 milhões e meio de reais, como é o contrato que é a cargo do município, com apenas uma parcela na conta, né? Uma parcela de 1 milhão e alguma coisa. Então ela deve executar 1 milhão e um pouquinho mais do que 1 milhão para a gente prestar conta e vir o recurso. Mas se o dinheiro tivesse... Mas tem essa expectativa da gente ter mais ruas pavimentadas. Totalmente garantido aí os 9 milhões de reais que a prefeita Márcia conseguiu no governo do estado. Muito bem. Inclusive, uma coisa que muita gente almeja, claro, o Cristiano já disse aqui que não vai dizer, né, para não criar ansiedade, mas é a Avenida Manuel Pereira Lins. Eu acho que aquela continuidade que pega saindo ali, né, da Demar Xavier e vai sentido a academia do IPSEP, né? Agora aquela dali merece o entorno da academia. Eu acho que é um dos pontos. Infelizmente nós vamos ter que colocar um pouquinho de água no chope por enquanto, mas é o seguinte, quando nós começamos a planejar essa intervenção dos 9 milhões de reais, quer dizer, na verdade, quando nós começamos a planejar a intervenção da Afonso Magalhães, que a gente tinha levantamento de algumas ruas, a Manuel Pereira Lins e a Jacinto Alves de Magalhães, que é aquela que sai da lateral do OSPAN, estavam dentro dessa conta. Só que aí o vereador Zé Raimundo, em contato com o deputado Fernando Bezerra Coelho, nos informou que conseguiria recursos através da Codevas para fazer a intervenção na Manuel Pereira Lins, que a princípio, quando o Zé Raimundo teve o primeiro contato com o deputado, seria apenas da Afonso Magalhães até o anel viário, mas aí ele achou por bem que a parte entrando no IPSEP também mereceria essa intervenção, que é exatamente essa parte ali que a gente vai fazer a manutenção, e o entorno da academia da cidade ficaria um sonho, né? Um sonho nosso fazer aquilo ali. Casaria muito bem com a reforma que foi feita na praça, na academia da cidade, já pelo governo Márcia. E a gente tirou a Manuel Pereira Lins e a Jacinto Alves de Magalhães dessa intervenção dos 9 milhões de reais para não perder a oportunidade de ampliar para outras ruas. E aí a gente está aguardando que isso rode também para a gente casar com... São 9 milhões que o governo do estado vai intervir, com mais 1 milhão e alguma coisa, 1 milhão e 200 da Manuel e da Jacinto. Ou seja, são mais de 10 milhões de reais que podem chegar aí. O Orlando tá nos alertando aqui que já tem cidades que têm esse mesmo convênio com o estado, né? Que é Sertânia, Custódia, Calumbi e Flores, né? Que já fizeram o trabalho dessa pavimentação asfáltica, né? Importante notícia. E aí, então, sabe que o negócio vai sair logo. E aí o Orlando tá pontuando aqui pra gente, né? Por exemplo, passando pela Rotatória Nova, Enoque Inácio, a Isidório Conrado, Tupã, a Rua dos Correios. A Rotatória Nova é na Jacinto, que eu lhe disse agora, que foi, né? Que tá dentro daí do pedido que... Da Jacinto Alves de Carvalho. O vereador Zé Raimundo fez ao deputado Fernando Bezerra Coelho. Pra gente fechar aqui, Cristiano, tem como o mote da entrevista foi a questão de quando é que os buracos seriam resolvidos, né? De algumas ruas. Estão perguntando aqui quando é que vão tapar os buracos da Rua do Sertão. Inclusive eu vi que foi feito o esquadrejamento. Pois né? Nós iniciamos lá também, Tony, e pela falta de material a gente não conseguiu concluir. Então também tá no radar também, que a gente o que foi disponibilizado agora pra gente, que são 6 ou 7 viagens de caçamba pra gente fazer essa intervenção até o final do ano. Muito bem. Buracos em frente à antiga escola Santa Isabel. Lá tem um buraco que é crônico, exatamente, viu? Tá quase tomando de conta da via ali. Agora, ali eu tenho quase uma suspeita, e aí, claro, eu não sou engenheiro, tô só dando meu pitaco. É de que tem água que tá acumulando, né? Que é próximo de um quebra-mola que tem ali quase em frente. Então a água acumula, aí vem carro, peso, né? E aí acaba...
É água de piscina, né? Pode ser isso mesmo. Então ali, não sei se tem que fazer uma drenagem para a água seguir ali, tirar aquele quebra-mola se for o caso, mas eu vejo que é um problema crônico. Toda vez só abre naquele canto ali, né? Toda vez só abre ali. Então tá perguntando se lá também vai passar por intervenção. Tá no radar. Agora a gente espera que o material sirva, nos dê oportunidade de fazer tudo isso, né? Que a gente quer. Eu expliquei, inclusive, a prefeita da semana passada, eu digo, se eu tiver uma carrada todo dia a gente tá manutenção. Porque a parte mais antiga da cidade, inclusive, precisa muito de manutenção. A parte Ferraz, a parte ali do centro da cidade precisa de intervenção. Ali de frente do Bradesco teve uma obra. Pois é. E me diga uma tem coisa, mais de 20 dias aquele buraco ali, a gente sem conseguir fazer. Outra, eu queria só agora para encerrar, para não deixar você ir almoçar, viu? Não, vamos embora, pai. Tá bom. O que é que acontece? Me diga como é que tá essa parceria entre prefeitura e Compesa. A Compesa abriu ali na rua, acho que é Santa Bárbara, né? Na Santa Bárbara ali no IPSEP, a gente até comenta sempre aqui, né, Karen? Que ela fez uma verdadeira espinha de peixe, né? Cortou no meio a rua e cortou de forma transversal também, né? Então ficou parecendo uma espinha de peixe. Ninguém consegue passar de carro ali. E aí a informação que os moradores repassaram pra gente é que foi a Compesa, que foi para melhorar a questão do abastecimento, que a água não estava chegando, mas aí a conta chega para vocês, né? Mande uma foto para mim pra eu apertar Robson e Luciano lá, eu mando direto no zap. Meu filho, me ajude, porque... Como é que tá essa parceria do município? Na verdade é o seguinte, a ajuda que a gente pede à Compesa é para fazer uma comunicação prévia pra gente se programar. Por exemplo, a gente colocou, foi preciso puxar água pro CRAM, pro Centro de Referência de Atenção à Mulher, que foi construído ali na Estação do Forró, que vai ser entregue agora, tá aguardando só a execução do muro, e a gente combinou, né? O pessoal da Compesa ligou e disse, Cristiano, a gente vai quebrar e puxar lá tal dia, então se programa para assim que a gente terminar você fazer, recompor o calçamento. Na verdade é o seguinte, a concessão do serviço foi renovada automaticamente. Tanto eu como o procurador do município, Cecílio Turbiltino, tivemos uma conversa com Márcia e logo lá atrás, há um ano atrás, e dissemos, eu acho que a gente precisa entregar a recomposição tanto do calçamento como do asfalto à Compesa, do que eles estragarem. Porque... Então, abriu, eles fecham. Exatamente, fica na responsabilidade deles. A prefeita disse, também concordo. Só que é o seguinte, a concessão a gente segurou, mas foi renovada automático. E dentro da concessão tá lá que vocês têm que fazer esse item. Ou seja, a gente brigou para não ficar, mas foi entregue de todo jeito e infelizmente a gente vai ter que continuar a Compesa abrindo e a gente fechando. Eu vejo também, e aí eu já vi algumas pessoas da Compesa reclamando também, por exemplo, não, estão fazendo a rua, a máquina passa e quebra o cano, mas ninguém avisa a gente, não, então acaba, fica um jogando a briga pro outro aí, viu? Essa de ninguém avisa, eu faço o print aqui, catalogo umas 30 páginas com foto avisando ao meu amigo Robson e Luciano imediatamente quando quebra. Agora, por exemplo, quebraram um cano lá na rua da Policlínica, outra notícia boa que vai ser inaugurada, quem quiser fazer uma visita para olhar lá como é que tá. Vamos fazer. Tá ficando um espetáculo, o que era a UPA, 24 horas, vai tornar vai ser Policlínica agora. A obra tá ficando um espetáculo, paisagismo, a gente vai intervir para calçar a rua, vamos entregar agora sem o calçamento, mas já foi nivelado lá. Quebrou o cano da Compesa quarta-feira da semana passada. Ontem eu falei com o Robson, e foi comunicado. Robson, e aí? O pessoal não foi ainda não? Rapaz, foi não. Não, vão daqui a pouco lá. Ou seja, essa questão eu tenho prova do Zap que a gente avisa. Ainda bem que o Zap tá aí, né? Pra provar um bocado de coisa, né? E a outra coisa é o seguinte, eu não aviso só isso não, às vezes eu vejo vazamento na rua, um cano da Compesa que não tem nada a ver com obra, não tem nada a ver com intervenção dele, filma, avisa ao pessoal, porque eu sei que aquilo é desperdício de recurso público e vai faltar pra alguém aí em algum canto. Exatamente. Cristiano, quero lhe agradecer, tem muita gente aqui perguntando, Augusto Alipe de Sá vai consertar, já tem um ano, tem outro ouvinte falando da Getúlio Vargas, se tá no radar, se não tiver, se ele pode mandar um material de asfalto, né, para tapar os buracos, é a Ana Inácio tá fazendo aqui esse pedido, então tem um bocado de lugar para... Augusto Alipe de Sá é outro problema. Lá tem tubulação de esgoto recebendo água da chuva. Aí toda vez estoura. A pessoa que tá fazendo a observação aí, tenho certeza absoluta que já deve ter observado isso. Tempo de seca tá normal, não tem retorno em esgoto, tá tudo tranquilo.
Tem muita gente lá acima ou na própria rua, no próprio quarteirão aí, colocando água de chuva dentro do esgoto. Então tá fazendo a parte dele, tá prejudicando o resto dos seus vizinhos. Aí complica. Que estoura só na parte de baixo, porque já não aguenta mais, e a Secretaria de Serviço Público já fez umas 3 intervenções lá. Mas enquanto o pessoal não tirar água de chuva de dentro do esgoto, vai continuar dando problema. Não tem capacidade. Perguntaram aqui, e o anel viário, quando é que vai ser executado? É algum novo trecho? Porque tem só aquela ligação a interligação do terminal de passageiros para pegar o Bom Jesus. Exatamente, né? A gente tem projeto e a prefeita Márcia tem corrido atrás aí de emenda para a gente dar continuidade na via dupla que vem ali, termina no terminal e interligar lá no Cristo, que lá infelizmente teve que bifurcar, né, ou reduzir a seção lá para via simples, para mão simples, para poder, porque não cabia lá. A gente tinha um sonho de colocar ciclofaixa interligando o centro da cidade ao Vila Bela, mas não tinha espaço para intervir com ciclofaixa, passeio, via, né? A via lá tem 7 metros e os passeios tem 1,25 m cada vai surgindo assunto aqui, já que você falou, eu peguei pela primeira vez eu peguei ali aquela avenida, ficou muito boa. Eu vi tem uma preocupação ainda, que é a questão de sinalização, iluminação e passeio, né? Tem alguma previsão de fazer aquele passeio? Os passeios nós estamos executando, já tem passeio executado até depois da ponte, da antiga ponte da ferrovia lá. A gente tá, porque lá é o seguinte, são 2 contratos, é um pedaço que é via governo federal, emenda, e outro de recurso próprio. A gente está priorizando esse do governo federal para a gente concluir, gastar todo o dinheiro, prestar contas até o final de fevereiro. O asfalto está todo pronto, a drenagem está toda pronta, os passeios estão em andamento, a sinalização o pessoal queria fazer, mas eu segurei um pouquinho para enquanto tiver intervenção de cimento, essas coisas, para não melar a sinalização. A iluminação nós começamos implantando as bases já e distribuição dos dutos para passar fio. A gente deu um prazo até o final de dezembro de estar iluminado. Infelizmente eu não vou conseguir cumprir, né? O prazo que foi dado para interligação em asfalto até o Vila Bela foi cumprido, mas a iluminação vai ficar, infelizmente, para a gente inaugurar o ano que vem. E eu acho que todo o contrato vai ficar, infelizmente, para inaugurar o ano que vem até o final de janeiro. A gente espera que esteja pronto. Muito bem. Cristiano, um abraço, muito obrigado. Feliz Natal para você, feliz Ano Novo, aproveitando já. E a gente aguarda que tudo isso que você falou aqui saia realmente do papel, né? Que as pessoas. Aqui teve algumas cobranças, eu pensei que ia ter mais, viu? Mas aí você disse que o brilho das ruas, calçada, não estava sendo ofuscado, mas pelo jeito nem tanto, porque a grande demanda era: olha, quando é que minha rua vai ser calçada? Então, vocês conseguiram chegar em muitas ruas. Deixa eu só comer mais um pouquinho do tempo. Eu estou muito feliz, Tony, porque a gente começa a conversar e eu sou entusiasta do serviço público. Cara, e hoje não fez nenhuma pergunta. Tá só ouvindo, concentrada. Mas você veja, eu já percebi que as cobranças por calçamento de rua diminuíram muito. Por quê? Porque eram sempre as mesmas ruas. Eu mesmo não tô cobrando mais na minha, né? A minha, graças a Deus. Rapaz, a garagem tá passando aí mais tempo limpa agora, viu, cara? Saúde, né? Significa saúde. Tem um morador lá que é o Átila, né? Que é major da Polícia Militar aposentado. Ele disse: Tony, graças a Deus, todo mês os meus filhos eram no médico, por causa da poeira. E agora é saúde mesmo. É uma satisfação enorme isso aí. Então, assim, eu tenho percebido que as cobranças com relação à pavimentação de rua têm diminuído bastante, porque as ruas, os pontos eram os mesmos. A Noel Manuel Vicente era um caso sério, né? Porque carro caía assim. Teve até galinha de capoeira lá por menino, viu? Eu tenho uma foto aqui, do ano passado, guardei ela, porque quando começar a chover eu vou tirar uma foto na mesma posição lá e mostrar que, graças a Deus, não tem mais enganche de carro lá. O carro do lixo uma vez enganchou lá. Exatamente. Carro do CRI também enganchou lá. Carro do CRI, exatamente. Então, assim, tem alguns pontos que a gente conseguiu, graças a Deus, avançar, e gente que já estava acostumado com a rua e terra, mas recebeu também o benefício de ter uma rua calçada, infraestrutura, valorização da casa e saúde, né? Muito bem. Valeu, Cristiano. Um abraço pra você, meu querido. Um abraço, Tony, um abraço, cara, um abraço, Vitor. E a todos os ouvintes. Tem um nome difícil, Vitor Ellison. Vitor Ellison. Isso é um enrola-língua. Um abraço a todos os ouvintes, Feliz Natal e um ano 2023 cheio de saúde, que é o que a gente precisa.